Olá a todos, o meu nome é Luís Gomes, eu sou fisioterapeuta e enquanto membro da equipa de investigação do Split gostaria de agradecer à Formaterapia, na pessoa do Francisco Neto, o convite que nos fez para estar aqui hoje a apresentar alguns dos resultados preliminares do Split. O Split é um projeto de investigação promovido pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, em parceria com a Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa e com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, através do seu agrupamento de Centros de Saúde da Rábida. É um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Regional de Lisboa e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O Split tem como objetivo otimizar os cuidados de saúde que são prestados a utentes com lombalgia, que recorrem aos cuidados de saúde primários e teve início em fevereiro de 2018. Esta minha apresentação de hoje está dividida em 4 fases. No primeiro momento vou falar-vos sobre a lombalgia e o motivo pelo qual nós precisamos de falar sobre ela. Depois, apresentar o modelo de cuidados baseado na intervenção estratificada para a gestão da lombalgia nos cuidados de saúde. Apresentar e caracterizar o Split e, por último, alguns dos resultados preliminares do mesmo. Este projeto nasce então com base numa problemática certamente conhecida por todos que tem a ver com a lombalgia. A lombalgia é atualmente um problema de saúde muito comum, global e que afeta pessoas de todas as faixas etárias. A lombalgia é um sintoma, não é uma doença, e é um sintoma definido como dor ou desconforto localizado entre o bordo inferior da 12ª costela e as pregas glúteas, com ou sem irradiação para o membro inferior. No que toca ao diagnóstico, 90% dos utentes não possuem uma causa anatómica ou fisiológica identificável, sendo o diagnóstico baseado na exclusão de patologia específica. É sobre esta lombalgia não específica que iremos falar durante esta apresentação. A lombalgia é então considerada a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Adicionalmente, reparem que a incapacidade associada à lombalgia tem aumentado ao longo das últimas décadas. Entre 1990 e 2006, a incapacidade associada à lombalgia aumentou cerca de 25%, e entre 2006 e 2016 aumentou para cerca de 18%. Em termos daquilo que é o contexto português, verificamos que a lombalgia é não só a condição reumática e musculoesquelética mais prevalente, como é também a condição de saúde que apresenta uma maior carga global associada, que tem sido medida através de um indicador epidemiológico que diz respeito aos anos de vida saudável perdidos devido a um problema de saúde. No nosso país, a lombalgia é a condição de saúde com maior carga global e reparem que está à frente de outras condições de saúde, também elas muito prevalentes e de elevado custo, como sejam as condições cardiovasculares, as condições neurológicas, autoimunes, sendo que, para além disso, reparem que a carga global associada à lombalgia tem vindo a aumentar também ao longo das últimas décadas e teve um aumento de 23% entre 1990 e 2016. Todos estes dados sustentam a ideia de que a lombalgia é um problema de saúde pública à escala global. Contrariamente àquilo que a carga associada à lombalgia nos possa fazer pensar, a verdade é que a lombalgia tem um bom prognóstico. 90% dos utentes com um episódio recente recupera até às 6 semanas. No entanto, nós sabemos que a lombalgia é uma condição de longo prazo e onde a recorrência é muito comum. Entre 33% e 70% dos utentes que recupera do seu episódio de lombalgia têm uma recorrência no período de 1 ano. E entre 5% e 10% dos utentes desenvolve sintomas de dor persistente ou a chamada lombalgia crónica. As recorrências, em conjunto com os sintomas de dor persistente, têm sido sugeridos como a principal razão explicativa da carga social e económica associada à lombalgia. Para estes utentes que têm lombalgia recorrente ou lombalgia persistente, a dor tem um impacto brutal, uma vez que está associada a maior incapacidade no dia-a-dia, no trabalho, a pior qualidade de vida, ansiedade e sintomas depressivos. Desta forma, o problema-chave para nós, enquanto investigadores, para nós, enquanto clínicos, tem de ser o de reduzir quer o número de pessoas que após
um episódio de lombalgia desenvolve uma recorrência, quer o número de pessoas que após um episódio de lombalgia desenvolve dor persistente. E no que toca aos cuidados de saúde, nomeadamente às estratégias de intervenção sugeridas para a lombalgia. Apesar do considerável aumento naquilo que é quantidade e qualidade de investigação nesta área, temos verificado que a maior parte das intervenções sugeridas para a lombalgia apresentam um pequeno tamanho do efeito, normalmente com um efeito apenas no curto prazo e com pouca capacidade para alterar aquilo que é o curso clínico a longo prazo da condição. De forma a responder a esta problemática, tem-se assistido a uma mudança de paradigma naquilo que é a abordagem à lombalgia, distinguindo-se a existência de dois modelos de cuidados: o modelo Stepped Approach e o modelo estratificado. O modelo Stepped Approach baseia-se numa abordagem tradicional que continua a ser sugerida por muitas normas de orientação clínica internacionais. Assumindo que a lombalgia tem um bom prognóstico e que a maior parte dos utentes vai recuperar do seu episódio, este modelo sugere a utilização precoce de intervenções de doses baixas e de reduzido custo para todos os utentes, progredindo de forma sequencial para intervenções mais complexas sempre que o tratamento inicial não produz o efeito pretendido. Uma das críticas apontadas a este modelo tem a ver com o facto de ele ignorar aquilo que é a complexidade inerente à lombalgia e o efeito prejudicial que uma abordagem mínima pode representar para aqueles utentes que apresentam desde logo fatores associados à cronicidade, logo desde uma fase inicial. Para estes utentes, a utilização de uma abordagem mínima pode significar o desenvolvimento de lombalgia persistente e incapacitante, onde os níveis de recuperação são muito mais difíceis de alcançar. Para além disso, estão normalmente associados a aumento naquilo que é o consumo de cuidados de saúde, absentismo laboral, perdas de produtividade e reformas antecipadas. Com a lombalgia, com a incapacidade associada à lombalgia a aumentar ao longo dos últimos anos, tem-se encontrado aqui alternativas a este modelo que resultem em melhores resultados clínicos nestes utentes. Uma dessas alternativas é precisamente o modelo estratificado. Este modelo envolve uma intervenção interdisciplinar, precoce e personalizada para subgrupos específicos categorizados de acordo com a estratificação do risco de desenvolver lombalgia persistente e incapacitante. De acordo com cada um dos subgrupos de risco, este modelo sugere a utilização de doses mais elevadas de tratamento para aqueles utentes que apresentam o maior risco de desenvolver a tal lombalgia persistente e incapacitante, enquanto permite que utentes com menor risco recuperem com uma intervenção mínima apenas. Este modelo tem feito o seu percurso, demonstrando resultados muito promissores ao nível da efetividade e do custo-efetividade ao nível dos cuidados de saúde primários. Qual é que é o objetivo primário deste modelo estratificado? É então o de reduzir o número de pessoas que, após um episódio de lombalgia, desenvolve lombalgia persistente e incapacitante. Esta estratificação do risco tem sido avaliada através de instrumentos especificamente desenhados para este efeito. O principal instrumento que está na gênese deste modelo estratificado é precisamente o Startback Screening Tool. Esta é uma escala de autopreenchimento que avalia a presença de 9 fatores de prognóstico preditivos de cronicidade e que são modificáveis pelo tratamento. Através do score desta escala, nós classificamos os utentes em baixo, médio e elevado risco, de acordo com a presença dos tais 9 fatores preditivos de cronicidade, que são dor irradiada para o membro inferior, dor noutras regiões do corpo, incapacidade funcional e fatores psicossociais. Quanto mais fatores preditivos de cronicidade determinado utente tiver, maior é o risco de desenvolver sintomas crónicos e, por isso, maior é a carga de tratamento sugerida para esse utente. O primeiro grande ensaio clínico a testar este modelo ao nível dos cuidados de saúde primários foi realizado em 2011 no Reino Unido.
Teve como objetivo, especificamente, comparar aquilo que é a efetividade e o custo-efetividade do modelo estratificado versus o modelo de prática usual, que convém referir que, ao nível do Reino Unido, envolve já a referenciação precoce para a fisioterapia, baseada numa abordagem que tem por base a evidência científica de melhor qualidade. Este ensaio clínico teve então uma amostra de 851 participantes, que foram aleatorizados pelos dois grupos. Relativamente ao outcome primário, que foi a incapacidade funcional, os autores encontraram melhorias estatisticamente significativas no modelo estratificado quando comparado com o modelo de prática usual para este outcome, tanto aos 4 como aos 12 meses, na análise global entre os dois grupos, como vocês podem ver à vossa esquerda no slide. A vermelho no gráfico está representado os resultados obtidos pelo modelo estratificado, a azul os resultados obtidos pelo modelo da prática usual. Quando analisados os resultados de acordo com a estratificação do risco, verificamos que, para o baixo risco, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois modelos para a incapacidade funcional. No entanto, convém referir que o modelo estratificado, em média, realizou apenas uma sessão de tratamento para estes utentes, enquanto que os utentes aleatorizados para o modelo de prática usual realizaram, em média, 5 sessões de intervenção. Quando analisados os resultados relativos ao médio e elevado risco, foram observadas diferenças estatisticamente significativas tanto aos 4 como aos 8 meses, relativas à superioridade de efeito do modelo estratificado, com exceção feita do follow-up dos 12 meses, no subgrupo de elevado risco, onde não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. Em termos de resultados clínicos, o modelo estratificado demonstrou então melhores resultados clínicos, quer ao nível da incapacidade funcional, quer ao nível da dor, qualidade de vida, fatores psicossociais, retorno ao trabalho, satisfação com o tratamento, percepção de melhoria. E no que toca ao custo-efetividade, o modelo estratificado também demonstrou melhores resultados em termos de custos. Estes custos foram divididos quer em termos de custos de saúde para os utentes, em que o modelo estratificado associou-se a uma poupança de 42 euros por pessoa quando comparado com o modelo de prática usual, e relativamente aos custos para a sociedade, reparem que o modelo estratificado demonstrou ser capaz de reduzir e significar uma poupança de 825 euros por pessoa durante o período de 12 meses, quando comparado com o modelo de prática usual. O modelo estratificado associou-se então assim a um maior valor adicionado aos cuidados de saúde prestados. Outro dos resultados muito interessantes alcançados por este modelo prende-se precisamente com o padrão de referenciação para fisioterapia entre os dois modelos em estudo. Nesta imagem podem verificar a vermelho as barras que correspondem à proporção de utentes referenciados para fisioterapia no modelo estratificado, sendo que a azul está representada a proporção de utentes referenciados para fisioterapia no modelo da prática usual, sempre de acordo com cada um dos subgrupos. Relativamente ao baixo risco, a referenciação de utentes foi substancialmente maior no modelo de prática usual, quando comparado com a prática estratificada. Pelo contrário, quando analisado o médio e elevado risco, verificamos que houve uma maior referenciação dos utentes para fisioterapia no modelo estratificado. Por que é que estes resultados são importantes? Bem, estes resultados são demonstrativos que antes do modelo estratificado, muitos utentes com médio e elevado risco não estavam a receber o tratamento indicado para a sua condição, que é o tratamento de fisioterapia. Por contrário, havia utentes com baixo risco que estavam a receber tratamentos desnecessários para o seu episódio de lombalgia. Então, o modelo estratificado está associado a uma melhor distribuição daquilo que são os recursos de saúde. Com base naquilo que foram os resultados promissores obtidos pelo modelo estratificado ao nível do Reino Unido, surge então o projeto SPLIT.
tem como objetivo melhorar os resultados clínicos obtidos pelos cuidados de saúde nos indivíduos com lombalgia que recorrem aos cuidados de saúde primários, através da implementação de uma resposta integrada de cuidados de elevada qualidade, suportados na melhor evidência científica e que tem como objetivo reduzir o número de utentes que, após um episódio de lombalgia, desenvolve lombalgia persistente ou incapacitante. A equipa do projeto SPLIT é constituída por investigadores e clínicos das 3 entidades parceiras deste projeto e promotoras deste projeto, que são a Escola Superior de Saúde do Politécnico de Setúbal, a Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa e a ARS-LVT através do ACES Arrábida. O SPLIT foi então dividido em várias fases e construído de forma sequencial com a duração de 1 ano e meio. Todas as tarefas aconteceram em 7 unidades de saúde familiar do ACES Arrábida, envolvendo a ARS, o seu conselho clínico e os recursos humanos das diferentes unidades de saúde familiar, nomeadamente os médicos de medicina geral e familiar e fisioterapeutas. A primeira fase deste projeto teve como objetivo caracterizar os resultados clínicos alcançados pela prática usual, ou seja, sempre que um utente com lombalgia recorria à unidade de saúde familiar com um episódio de lombalgia, ele era avaliado, tratado e referenciado de acordo com aquilo que é a prática normal dos médicos de medicina geral e familiar. Adicionalmente, o utente era referenciado para um investigador do projeto que estava em permanência no local, que avaliava um conjunto de variáveis e recolhia o contacto telefónico do utente para, aos 2 e aos 6 meses após aquela data, aquele utente ser reavaliado de forma a se avaliar os resultados clínicos da intervenção a que ele foi sujeito. Ou seja, o objetivo desta fase foi apenas tirar uma fotografia àquilo que está a acontecer aos utentes com lombalgia que recorrem a este serviço. Numa segunda fase, procedeu-se então à intervenção propriamente dita, onde foram realizadas sessões de formação para a implementação de um novo modelo de intervenção, o modelo SPLIT. Foi dada formação a médicos de medicina geral e familiar e fisioterapeutas por parte de investigadores do SPLIT, constituídos por que foram fisioterapeutas e médicos reumatologistas. Associado a isto, foi feita também uma análise a possíveis barreiras e facilitadores à implementação deste modelo, cujo output e cujo artigo que resultou desta análise vocês podem encontrar nas referências finais desta apresentação. A terceira fase consistiu então na implementação de um novo modelo de referenciação e intervenção de fisioterapia baseada na estratificação do risco de desenvolver dor persistente e incapacitante, o modelo SPLIT. Nesta fase, sim, com todos os profissionais de saúde formados relativamente a este modelo, sempre que um utente com lombalgia recorria aos cuidados de saúde primários, ele era avaliado, tratado e referenciado de imediato por parte do médico de medicina geral e familiar para um dos fisioterapeutas da unidade de saúde familiar ou do centro de saúde. O fisioterapeuta avaliava o risco do utente e aplicava um programa de fisioterapia de acordo com esse mesmo risco. Para além disso, tal como aconteceu na fase 1, o utente era reavaliado na baseline e depois contactado aos 2 e aos 6 meses, de forma a perceber quais é que foram os resultados alcançados por este modelo. Por último, foi feita então a comparação dos resultados clínicos, quer ao nível do utente, quer ao nível do serviço de saúde, alcançados pelo modelo de prática usual e modelo SPLIT. É sobre estes resultados que eu irei falar daqui para a frente nesta apresentação. Este foi então um estudo prospectivo, sequencial e comparativo, com utentes diagnosticados com lombalgia não específicas em 7 unidades do ACES Arrábida. O objetivo deste estudo foi comparar a efetividade do modelo SPLIT quando comparado com o modelo de prática usual em utentes com lombalgia que recorriam aos cuidados de saúde primários. Para um utente ser elegível para este estudo, ele tinha que obedecer a determinados critérios de inclusão e exclusão. Relativamente aos critérios de inclusão, o utente, para ser incluído na amostra, tinha que ter tido uma consulta com um médico de medicina geral e familiar devido a um episódio de lombalgia não específica
e ser diagnosticado com um dos códigos inerentes a esta condição. Tinha que ter idade compreendida entre os 18 e os 65 anos e saber ler e escrever. Foram realizados então 2 estudos de corte, cada um com uma duração de 8 meses e separados pelo período de formação. Para o estudo de corte número 1, que teve como objetivo avaliar os resultados clínicos do modelo de prática usual, foram avaliados na baseline 115 utentes, dos quais 110 responderam ao nosso contacto de follow-up dos 2 meses. Relativamente ao follow-up dos 6 meses, não vos trazemos ainda resultados sobre este follow-up, uma vez que que terminamos há pouco tempo o processo de recrutamento de utentes. Estamos nesta fase a analisar e ainda a recolher utentes que ainda não prefizeram os 6 meses após a data da avaliação inicial e que foram submetidos àquilo que foi o modelo split. No corte 2 tivemos então 136 utentes avaliados na baseline, dos quais até ao momento da avaliação da análise dos dados, 99 tinham respondido ao nosso follow-up dos 2 meses. Relativamente às variáveis recolhidas, na baseline foram avaliados os dados sociodemográficos e clínicos, fatores psicossociais, intensidade da dor, incapacidade funcional e qualidade de vida. No follow-up dos 2 meses foram também avaliados novamente a intensidade da dor, a incapacidade funcional, a qualidade de vida e adicionada a percepção global de melhoria e satisfação com o tratamento. Relativamente ao serviço de saúde, foi avaliado também a medicação prescrita por parte dos médicos de medicina geral e familiar, referenciação para exames complementares de diagnóstico, referenciação para fisioterapia ou outras consultas de especialidade e emissão de certificados de incapacidade para o trabalho. Os utentes que foram então recrutados para o modelo split foram então avaliados e receberam um plano de intervenção de fisioterapia de acordo com o seu risco de desenvolver dor persistente e incapacitante. Para os utentes com baixo risco, foi realizada uma avaliação de 45 minutos de duração, mais uma sessão de cerca de 30 minutos de fisioterapia, que consistiu no ensino e aconselhamento sobre o prognóstico favorável e autogestão da condição. Para os utentes com médio risco, foi feita também uma sessão de avaliação de 45 minutos e estes utentes receberam um programa de intervenção de fisioterapia que tinha no máximo 6 sessões de tratamento, que consistiu na terapia manual e exercício terapêutico, para além do ensino e aconselhamento que foi realizado também para o baixo risco. Relativamente ao elevado risco, este grupo é um grupo especial que se caracteriza pela sua predominância dos fatores psicossociais. Para estes utentes foi realizada uma sessão de avaliação de 60 minutos, sendo que o programa de fisioterapia que se seguiu consistiu num máximo de 12 sessões de intervenção individual ou em grupo para cada um dos utentes. Em termos daquilo que é o programa de intervenção para estes utentes, foi realizada então educação mais exercício terapêutico, sendo que esta educação foi baseada naquilo que são os conceitos sugeridos pela abordagem cognitivo-comportamental. De referir também que, adicionalmente ao tratamento de fisioterapia, todos os utentes poderiam ou não receber tratamento farmacológico por parte dos seus médicos de medicina geral e familiar. Nos instrumentos utilizados para medir os resultados, foi utilizada a Roland Morris Disability Questionnaire para avaliar a incapacidade funcional, a escala numérica da dor para avaliar a intensidade da dor, a Eurocall para a qualidade de vida relacionada com a saúde, a Global Back Recovery Scale para a percepção de melhoria e satisfação com o tratamento. Como critérios de melhoria e de recuperação foram usados 2 pontos de corte diferentes. Em termos daquilo que é o critério de recuperação, foi utilizado um ponto de corte que correspondeu ao score 0 na Roland Morris e na escala numérica da dor. Relativamente ao critério de melhoria, foi utilizada a diferença mínima clinicamente importante para cada uma das variáveis recolhidas. Por último, foi ainda usado um outcome adicional que diz respeito à presença ou não de dor persistente e incapacitante. Este outcome foi avaliado através do score obtido pela Roland Morris Disability Questionnaire, sendo sugerido que utentes que apresentam um score de 7 ou mais nesta escala
têm dor persistente ou incapacitante. Relativamente aos resultados e às características sociodemográficas nos dois estudos de corte, não houve diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras. Os utentes tinham uma média de idades de 47 e 48 anos, eram maioritariamente do género feminino, viviam maioritariamente acompanhados, tinham baixas habilitações literárias e, em termos da situação profissional, a maior parte dos utentes estava a trabalhar no momento da avaliação inicial. Relativamente às características clínicas, aqui sim foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras em estudo. A amostra representativa daquilo que foi o modelo Split apresentou na sua globalidade utentes com dor crónica em maior proporção quando comparados com a amostra do corte 1. A amostra do corte 2 tinha em média também uma menor incapacidade funcional, uma menor intensidade da dor e uma melhor qualidade de vida. No entanto, é importante referir que estas diferenças foram tidas em conta e ajustadas naquilo que foram os resultados do estudo. Relativamente a esses mesmos resultados, na análise multivariada, aliás, no follow-up dos 2 meses após a baseline, os utentes que foram sujeitos ao programa Split apresentam 3,59 vezes mais probabilidade de alcançar uma diferença mínima clinicamente importante para a incapacidade funcional, 4,22 vezes maior probabilidade de alcançar a diferença mínima clinicamente importante para a intensidade da dor, 4,44 vezes mais probabilidade de alcançar a percepção global, uma diferença mínima clinicamente importante para a percepção global de melhoria. Relativamente à dor persistente e incapacitante, os utentes sujeitos ao programa Split apresentam 5,6 vezes mais probabilidade de não ter esta chamada dor persistente e incapacitante 2 meses após a avaliação inicial, quando comparados com o modelo de prática usual. Quando analisados de forma individual estes resultados e estratificando os utentes de acordo com aquilo que é a duração do episódio de lombalgia, verifica-se que a probabilidade de melhoria superior para o modelo Split aparenta ser superior para os utentes que apresentam dor crónica quando comparado com os utentes que apresentam dor aguda. Isto é, parece que o modelo Split resulta sobretudo nos utentes com lombalgia crónica quando comparados com os utentes com lombalgia aguda. Relativamente às proporções, verifica-se que, em termos da proporção de utentes que alcança uma melhoria clinicamente importante relativamente à intensidade da dor 2 meses após a avaliação inicial, 49% dos utentes da prática usual alcançam esse ponto de corte, sendo que 67% dos utentes do Split alcançam esse ponto de corte. Relativamente à melhoria clinicamente importante na incapacidade funcional, 49% para a prática usual, 62% para o modelo Split. Relativamente à melhoria clinicamente importante para a percepção de melhoria, 53% dos utentes da prática usual alcançam esse ponto de corte, enquanto que 73% do Split alcançam esse mesmo ponto de corte. E por último, e no que toca a um dos resultados mais importantes até o momento alcançados pelo Split, tem a ver com a proporção de utentes com um nível de incapacidade funcional indicador de lombalgia crónica ou lombalgia persistente. 2 meses após a avaliação inicial, 58% dos utentes submetidos ao modelo de prática usual apresentam esta incapacidade funcional indicadora de lombalgia crónica, enquanto que nos utentes do modelo Split, apenas 22% dos utentes apresentam esta incapacidade funcional indicadora de lombalgia persistente e incapacitante. Por último, no que toca aos resultados clínicos ao nível do serviço de saúde, no follow-up dos 2 meses, após a avaliação inicial, podem encontrar a azul mais claro os resultados obtidos pela prática usual e a azul mais escuro os resultados obtidos pelo modelo Split. Relativamente à prescrição de medicação, o Split associa-se a uma diminuição na proporção de utentes a quem foi prescrita a medicação por parte do médico de medicina geral e familiar,
e a uma redução de 84% para 59%. No que toca à prescrição para exames complementares de diagnóstico, reparem que o modelo split está associado a uma redução para menos de metade naquilo que é a prescrição deste tipo de exames. O modelo split associa-se também a um aumento brutal naquilo que são os utentes referenciados para fisioterapia, de 8 antes do modelo split para 100 após o modelo split, uma vez que todos os utentes que integraram a amostra do split tinham que ter sido referenciados para fisioterapia. E, por último, relativamente à proporção de utentes a quem é prescrito um certificado de incapacidade para o trabalho, o split permite uma redução deste número para aproximadamente metade. Chegando à discussão, o modelo split está associado a uma probabilidade de melhoria superior para todos os outcomes clínicos, quando comparado com o modelo de prática usual aos 2 meses após a avaliação inicial. A probabilidade de melhoria superior do modelo split verifica-se sobretudo ao nível dos utentes com lombalgia crónica. No que toca à proporção de utentes que alcançam os pontos de corte da melhoria clinicamente importante ao nível da incapacidade funcional, intensidade da dor e percepção global de melhoria e satisfação com o tratamento aos 2 meses após a baseline é superior no modelo split, sendo que esta diferença entre os dois modelos é mais acentuada do que aquela que foi obtida no Reino Unido. Uma possível explicação para este facto tem a ver com possivelmente o facto da prática usual do Reino Unido ser mais próxima daquilo que são as normas de orientação clínica internacionais. O modelo split apresenta uma menor percentagem de prescrição de medicação, de referenciação para exames complementares de diagnóstico e de emissão de certificados de incapacidade para o trabalho, sendo que esta tendência é semelhante à obtida no Reino Unido. No entanto, a prática usual do Reino Unido caracteriza-se por uma menor prescrição de medicação, menor referenciação para exames complementares de diagnóstico e menor emissão de certificados de incapacidade quando comparado com a prática usual ao nível do contexto português. Uma possível explicação, mais uma vez, tem a ver com o facto de no Reino Unido a prática ser mais próxima das normas de orientação clínica internacionais. Para além disso, há um aumento do número de utentes referenciados para fisioterapia, consistentemente com o que aconteceu no Reino Unido. Adicionalmente, está prevista ser realizada também a análise do custo-efetividade em termos daquilo que foram os resultados do split. Concluindo e deixando um dos números mais importantes deste projeto até o momento, o modelo split, quando comparado com o modelo de prática usual, aos 2 meses após a avaliação, representa uma diminuição de cerca de 40% na proporção de utentes com lombalgia que apresenta dor persistente e incapacitante. De salientar que estes resultados foram alcançados através de um modelo interdisciplinar, utilizando recursos que já existem ao nível dos cuidados de saúde primários, nomeadamente recursos humanos, como os médicos de medicina geral e familiar e os fisioterapeutas. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixamos-vos os contactos e as plataformas digitais onde nos podem encontrar, nomeadamente o nosso site, onde podem encontrar alguns recursos que podem ser interessantes para a implementação na prática clínica.